Vimos que Deus tem uma igreja e as características desta igreja é pregar, guardar, obedecer os 10 mandamentos conforme Êxodo capítulo 23 a 17. Mas também esta igreja tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Foi o que nós estudamos no último vídeo. Mas ainda fica a pergunta: Deus tem apenas uma igreja? O que você acha? Vamos estudar a Bíblia? Em João 10,16, Jesus disse algo que chama a atenção. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bom, o aprisco de Deus nós já identificamos. É uma igreja que guarda, prega os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora nos é dito que muitas pessoas não pertencem a esta igreja, não pertencem a este aprisco. Em Atos 17:30, nós encontramos a seguinte informação: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Se arrepender do quê? Dos seus pecados. E o que é pecado segundo a Bíblia? 1 João 3, verso 4, é muito claro. Pecado é a transgressão da lei de Deus. E se Deus tem uma igreja que prega os mandamentos, ensina esses mandamentos aos seus seguidores, aos seus discípulos, esta igreja é a igreja de Deus que mostra pela lei de Deus onde está o pecado. Mas também tem a característica de, através do dom da profecia, apresentar os méritos de Cristo para que a pessoa possa se arrepender e assim ser salva. Mas em Apocalipse 18, verso 4, é bastante esclarecedor o convite que Deus está fazendo hoje para aquela pessoa que não pertence ainda à verdadeira igreja de Deus, que tem as duas características básicas, como já falei. Diz Apocalipse 18, 4: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui em Apocalipse 18 é apresentada a queda da grande Babilônia. Mas Babilônia já ficou no passado, o Império Babilônico não existe mais. No entanto, em Apocalipse, Deus chama de Babilônia, que significa confusão, esta confusão religiosa existente em nosso tempo. Uma igreja aqui, outra ali, cada uma com um nome diferente, todas advogam o direito de estarem pregando a palavra de Deus. Mas como vimos através do estudo, só existe uma igreja, só existe um remanescente, e este remanescente é identificado por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. E este grupo é alvo dos ataques de Satanás. A fúria do dragão, que é o diabo, é contra aqueles que são fiéis a Deus em seus mandamentos e que, através do dom da profecia, pregam que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cordeiro de Deus. No tempo passado, nós podemos identificar a Igreja de Deus lá no Éden com Adão e Eva, depois Abel, mais tarde Sete, que foi o substituto de Abel, depois nós vimos Enoque, que inclusive foi levado vivo para o céu, então veio Noé e sua família e chegamos em Abraão. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para a região de Canaã. Em Gênesis 17:7 nos é dito: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Em Isaías 44:1 diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Então aqui nós vemos Israel sendo escolhida como a nação de Deus.
Havia, na época de Noé, muitas famílias. Ele escolheu Noé e sua família. Havia no tempo de Abraão também muitas famílias na terra e as nações estavam começando a surgir. E Deus escolheu Abraão e Sara, a família de Abraão. Havia muitas nações dentre toda a terra e Deus escolheu fazer uma nação para si da descendência de Abraão. Porém, quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele voltou a unir os povos e a pregar o evangelho da salvação para todos, escolhendo os discípulos, mais tarde os seguidores desses discípulos, e assim a palavra de Deus foi sendo pregada em todo o mundo. Deus tinha uma nação geograficamente e ele transformou agora numa igreja que não está limitada a uma região geográfica do mundo, mas ela pode estar presente em todo o planeta. Como Jesus disse à mulher samaritana, vem a hora em que os que adoram a Deus o adorarão em espírito e em verdade, não mais em Jerusalém, não mais ali no Monte de Samaria, não mais em qualquer outro lugar, mas em todo o mundo. Deus teria aqueles que, segundo a Bíblia, fariam essas duas coisas. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, a voz do anjo de Apocalipse 18:4, pedindo para você sair desta Babilônia e vir para a verdade, não perca tempo. Venha estudar a Bíblia, venha conhecer os mandamentos de Deus conforme é a palavra de Deus. E venha conhecer também um pouco mais sobre o dom de profecia. No próximo vídeo vamos encerrar Apocalipse 12 falando sobre o final da batalha entre Cristo e Satanás. Lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.